Hare Krishna, boa noite. Mais uma vez aqui nós estamos com a leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é. Vou tentar abrir aqui o Gita. Então hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, Observando os Exércitos, o texto 36. Então vamos lá. Oração inicial, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Papam evashraye dasman hatvaitan atatainaha tasman narhavayan hantum dartarastram sabandavam Sajanahi katan hatva sukhinasya mamadavam. Então, palavra por palavra, né? Papam, vícios. Eva, certamente. Ashrayet, temos de aceitar. Asman, nós. Hatva, matando. Etan, todos esses. Atatainaha, agressores. Tasmat, portanto. Na, nunca. Arhaha, merecendo. Vayan, nós. Hantum, matar. Dartarastram, os filhos de Dhritarashtra. Swabandavam, junto com os amigos. Swajanam, parentes. Ri, certamente. Katan, como. Hatva, por matar. Sukhinaha, feliz. Shama, se torna. Madhava, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna. Hare Krishna, Otávio, tudo bem? Então, tradução. O pecado cairá sobre nós se matarmos tais agressores. Por isso, não é correto que nós matemos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos. O que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna, e como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes? O significado então dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. De acordo com as injunções védicas, há 6 tipos de agressores. 1. Aquele que dá veneno. 2. Aquele que incendeia a casa. 3. Aquele que ataca com armas mortais. 4. Aquele que rouba as riquezas. 5. Aquele que ocupa as terras de outrem. 6. Aquele que rapta uma esposa. Esses agressores devem ser mortos de imediato. E uma pessoa não incorre em pecado se matar tais agressores. Este ato de matar agressores é muito apropriado para qualquer homem ordinário, mas Arjuna não era uma pessoa ordinária. Ele era santo por caráter, e por isso queria lidar com eles com piedade. Esse tipo de piedade, no entanto, não é para um kshatriya. Embora seja necessário que um homem responsável pela administração de um Estado seja piedoso, ele não deve ser covarde. Por exemplo, o Sr. Rama era tão piedoso que as pessoas estavam ansiosas por viver em seu reino, Rama Rajya. Mas o Sr. Rama nunca mostrou covardia alguma. Ravana foi um agressor contra Rama, pois raptou a esposa de Rama, Sita. Mas o Sr. Rama deu lições suficientes a ele, sem paralelo na história do mundo.
No caso de Arjuna, porém, deve-se considerar o tipo especial de agressores, a saber, seu próprio avô, próprio mestre, amigos, filhos, netos, etc. Por causa deles, Arjuna pensava que não devia tomar as severas medidas necessárias contra os agressores ordinários. Além disso, pessoas piedosas são aconselhadas a perdoar. Tais injunções para pessoas piedosas são mais importantes do que qualquer emergência política. Arjuna considerou que, ao invés de matar seus próprios parentes por razões políticas, seria melhor perdoá-los com base na religião e no comportamento santo. Portanto, ele não considerou tal matança proveitosa simplesmente em troca da felicidade corpórea temporária. Além do mais, se reinos e prazeres dela provenientes não são permanentes, por que ele arriscaria a vida e a salvação eterna matando seus próprios parentes? O fato de Arjuna ter chamado Krishna de Madhava, ou esposo da deusa da fortuna, também é significativo em relação a isso. Ele queria mostrar a Krishna que, como esposo da deusa da fortuna, não lhe convinha induzir Arjuna a empreender uma questão que viria a trazer infortúnio no final das contas. Krishna, porém, nunca causa infortúnio a ninguém, muito menos a seus devotos. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Ishi Gurave Namaha Shri Chaitanya Mandobishtam Staptam Jana Bhutale Sayarupa Kadat Mahenda Dat Swapadadikam. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabando Jagapate, Gopesha Gopika Kantara Kantana Mustate, Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya Cha, Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Papam evashrayet asman hatuaitam atatainaha tasman narha vayanhantum dartarastram swabam davan swadjanam hi katan hatwa sukina shyama madava. O pecado cairá sobre nós se matarmos tais agressores. Por isso, não é correto que nós matemos os filhos de Dhritarashtra e nossos inimigos. O que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna, e como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes? Bom, esse verso é extremamente interessante para uma avaliação sociológica, né? Uma avaliação, uma análise de como era a cultura védica, né? A cultura védica é a cultura para todos os seres humanos. Então, a cultura védica ensinava boas maneiras, situações agradáveis e importantes na vida de todo mundo, para que todo mundo avance em direção à consciência espiritual plena. Então, no caso desse texto em específico, ele mostra vários pontos importantes da cultura védica e, junto de tudo isso, a cultura Vaishnava, que é a servidão a Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, para mostrar o que diz as injunções védicas sobre aqueles que são agressores contra outrem, né? Eles estão dizendo aqui, nós temos 6 tipos de agressores. É diferente das leis de hoje, né? São leis eternas, são leis que vinculam a boa, a vivência agradável, o bom relacionamento entre seres humanos, né? No mundo material. Então, no mundo material, agressores são aquele que dá veneno, aquele que incendeia a casa, aquele que ataca com armas mortais, aquele que rouba as riquezas, e aquele que ocupa as terras de outrem, e aquele que rapta a esposa. Então, qualquer um que tenha esse tipo de ataque sobre a sua vida, né, sobre o seu contexto de vida, tem o direito de matar tais pessoas. É isso que as injunções védicas dizem. Apesar de que uma pessoa, então, inicialmente, né? Então, Arjuna teria direito de matar as pessoas que estavam contra ele, socialmente falando, porque eram agressores.
Porque essa guerra aconteceu porque o filho de Dhritarashtra, que é Duryodhana, roubou as terras dos Pandavas, certo? Mexeu com a esposa dos Pandavas, roubou as riquezas dos Pandavas, causou incêndio, né? Atacou com armas mortais. Quer dizer que o grupo que estava contra os Pandavas tinha transgredido quase todas, se não todas, as injunções de direito de alguém tirar a vida de outra pessoa, né? Como a gente chama hoje, a nossa sociedade secular tem o defesa, né? Aquela, não me lembro agora o nome, mas que luta faz isso em defesa própria, né? Ele pode até matar uma pessoa em situações específicas que foram criadas pela mente do ser humano. Essas injunções foram colocadas nas escrituras, então foram trazidas por Deus. Então, nessas situações, aquela pessoa que mata algum desses 6 tipos de seres, né, de pessoas, não carrega o karma dessa morte. Porém, né, pessoas piedosas, extremamente piedosas, que estão muito no mundo da bondade, não atacam, não fazem jus a essa injunção védica. Eles preferem pecar pelo exagero, né? Pecar pelo exagero de misericórdia. Eles não matam esse tipo de pessoa. É por isso que Arjuna estava claramente demonstrando sua piedade além do normal. Ele era uma pessoa extremamente no modo da bondade. Porém, ele era um kshatriya. Um kshatriya vive no modo da paixão. Então, já se começa a mostrar uma certa dificuldade na situação. Porque por ele ser um kshatriya, ele tem que ser misericordioso, mas como o Prabhupada diz, ele não pode ser um covarde. E aquele que deixa passar uma situação dessa, em nome de misericórdia, tem fama de covarde. Mas o ponto principal dessa passagem em específico é que tudo que a gente falou até agora está vinculado ao mundo material, a meu corpo material. Porque, em última análise, isso daí é verdade para as pessoas se situarem no modo da bondade, viverem uma vida religiosa, uma vida dentro de padrões culturais e religiosos. Porém, Arjuna estava junto da própria Suprema Personalidade de Deus. Ele estava junto de Krishna. O Otávio fez um comentário. No direito penal, isso se chama excludente de ilicitude, que tem o estado de necessidade, a legítima defesa. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Sim, então, vocês percebem, a gente tem isso no nosso próprio direito penal. Mas o direito penal foi criado pela mente dos seres humanos. Esse que a gente está falando aqui, esse excludente de ilicitude, é dado nas Escrituras, né? Então, ele é pensado por Deus e implantado por alguém que foi empoderado por Deus para trazer essas informações, né? E dando continuidade, então, mesmo tudo isso sendo verdade, isso sendo uma injunção védica, né, ainda é material. Eu ainda estou agindo com o meu desejo, tentando defender-me, tentando situações que aparentemente não, que verdadeiramente estão vinculadas a esse corpo material e a esse conceito material, esse contexto material. Arjuna convivia com o próprio Krishna. Então, ele teria o direito de matar essas pessoas que estavam do outro lado da guerra, por direito legítimo citado pelas Escrituras. Ele também poderia ser bondoso a tal ponto de desvincular essa morte e não querer, né, essa guerra, mas ele estava junto do próprio Krishna.
Então a verdadeira devoção, a verdadeira rendição a Deus é fazer o que o próprio Deus quer, né? Teoricamente, seguir as Escrituras é fazer o que Deus quer, não é? Sim, para nós meros mortais que não vivemos diretamente com Krishna, mas Krishna queria essa guerra. Krishna queria que Arjuna matasse todas essas pessoas. E ele vai explicar por que futuramente. Então, agir com misericórdia do jeito que Arjuna está querendo fazer, não iria dar para ele o céu espiritual, né? Apesar de que isso tudo é um passatempo, né? Porque ele é um bem-querente, um amigo de Krishna no céu espiritual. De qualquer forma, nesta situação, Arjuna não estaria seguindo as ordens de Krishna, porque ele está diretamente com Krishna. Então, quando eu tenho as palavras de Krishna diretamente, as escrituras ficam em segundo plano, né? Porque Krishna também fala de acordo com tempo, lugar e circunstância. E é interessante que quando Krishna estava nesse planeta, 5.000 anos atrás, ele era muito flexível, né? Existem vários passatempos em que Krishna ele parte para o caminho do meio. Quando Ashwatthama matou os filhos de Draupadi, essa situação ele era um matador, ele atacou com armas mortais e usou-as e matou crianças indefesas. Então, os Pandavas tinham o direito de matar Ashwatthama. E Bhima estava louquinho para fazer isso. Um devoto puro de Krishna, que queria colocar uma lei, uma injunção védica na prática. Mas Draupadi, que também é uma devota pura de Krishna, utilizando-se da misericórdia, não queria que isso acontecesse. Porque a desculpa que ela deu, né, na verdade não é uma desculpa, mas o argumento que ela deu, foi que ela não queria infligir à mãe de Ashwatthama a mesma coisa que Ashwatthama infligiu a ela. Sentir a dor da morte de um filho. E ela teve de vários filhos, né, de 5 filhos. Então, Krishna, que mediou essa discussão entre devotos puros, que estavam com visões diferentes de uma mesma situação, um deles querendo seguir as injunções védicas, o outro lado querendo aplicar a misericórdia, né? E Krishna, muito espertamente, agiu no caminho do meio. Ele não matou Ashwatthama, ele cortou um pedaço do bigode de Ashwatthama, né? Que, para a cultura da época, era infligir a maior de todas as vergonhas. Então, Krishna matou moralmente Ashwatthama. Então, Krishna sempre tem, pelo menos a maioria das vezes, ele age no caminho do meio, né? Porém, no caso da batalha de Kurukshetra, Krishna não agiu no caminho do meio. Krishna foi incisivo para Arjuna, explicou claramente para Arjuna, é claro que tudo é um passatempo, né? Mas ele explicou claramente para Arjuna que o seu desejo era que aquelas pessoas fossem mortas. Inclusive, Krishna falou para Arjuna que a alma não morre, mas o corpo de todos esses guerreiros já havia morrido, porque ele havia matado já todo mundo. Então, estava tudo preparado, mas ele queria que Arjuna agisse em consciência de Krishna, satisfizesse o desejo de Deus, mesmo ele não desejando fazer tal coisa. Então, e é por isso então que, como o Prabhupada explica aqui, né? Deixa eu só achar onde que é isso. Arjuna chamou Krishna de Madhava, ou esposo da deusa da fortuna, né? Porque ele queria mostrar a Krishna que, como esposo da deusa da fortuna, não lhe convinha induzir Arjuna a empreender uma questão que viria a trazer infortúnio, no final de contas, né? Krishna, porém, nunca causa infortúnio a ninguém. Ele age do jeito que ele quer, né? A única fortuna existente
no universo, nos dois universos materiais e universos espirituais, é servir a Krishna, é simplesmente apoiar o desejo de Krishna. E quase com ninguém e vê Krishna quando Krishna está aqui. Muitas pessoas não entendem que Krishna é a suprema personalidade de Deus, né? Mas Arjuna entendia. Arjuna pediu algumas formas de demonstração de que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Krishna fez isso e Arjuna então se convenceu e lutou. Nós também podemos ter as dúvidas, só que nós temos que... E daí quando Krishna não está presente, ele impondera, né, as escrituras, né, o mestre espiritual, que a gente tem que ter um, né, a gente vai falar muito sobre isso, e os devotos avançados. Então toda vez que a dúvida pega no nosso coração, devemos procurar sinais nas escrituras, né? Conversar com o mestre espiritual, pedir instruções diretas do mestre espiritual e pedir indicações dos devotos avançados, que a gente também concorda de que são pessoas de bom senso e de entendimento espiritual. E agindo dessa forma, mesmo estando errado, nós estamos certos. Porque estar errado é não agir de acordo com o que Krishna quer. Estar errado é agir de acordo com os meus parâmetros culturais materiais. Estar certo é agir de acordo com o que Deus quer. E o que Krishna quer, ele já explicou, é que nós sejamos favoráveis à consciência de Krishna, favoráveis a entender nossas atitudes, né? Nossas atitudes não podem estar vinculadas ao nosso desejo material, porque os desejos nunca são satisfeitos quando a gente pratica alguma atividade material. Aqui o Otávio está falando também, ó. A fé vem do latim fides, que traduzindo significa fidelidade. Fidelidade a Krishna. Então, fé em Krishna, fidelidade a Krishna. Não é isso? Partindo do princípio do latim, fé no time de futebol, fidelidade ao time de futebol. Né? Fé na família, fidelidade à família. Fé em Krishna, fidelidade a Krishna. Muito bom, Otávio, muito bom mesmo. Aí eu estava dizendo também, Arjuna, assim como nós, temos de ser sempre fiéis a Krishna. Para isso, temos que ter a consciência teórica e prática e sadhusanga. Sadhusanga, que o Otávio está dizendo, é a associação dos devotos. Né? Saber quais são os devotos que vale a pena ouvi-los, né? E ouvi-los. Né? Ouvir mais de um, para a gente tirar dúvida e agir sempre com o sentimento de que quero servir a Krishna com sinceridade, né? Porque dessa forma nós estaremos nos purificando, caminhando em direção à consciência de Krishna, em direção ao céu espiritual, à vida espiritual. Então, quando a gente começa a celebrarizar demais, quando a gente começa a pensar demais, né? Filosofar demais, que não seja dentro das escrituras, mas querendo justificar um ponto de vista, nós não estaremos em consciência de Krishna. Quando eu filosofo em direção aos desejos do mestre espiritual, aos desejos de Krishna, eu avanço. E não é tão difícil. A gente que complica muito. Mas existem padrões, né, de consciência de Krishna. É por isso que Prabhupada criou os templos, né, criou a associação dos devotos. Porque um devoto ajudando o outro, todos se dão bem. Né? O pensamento dos meus devotos vive em mim. Krishna fala no Gita.
e eles sentem grande satisfação em iluminar uns aos outros, né, e falar sobre mim. Então, falar de Krishna, lembrar os passatempos de Krishna, e um ilumina o outro para que o caminho seja correto, para que o caminho esteja em direção ao serviço pleno a Krishna. Mas esse tipo de dúvida que Arjuna está faz parte do processo da consciência de Krishna para todos nós, né? Todos nós, não todos, é exagero, a grande maioria de nós passa sim por situações de dúvida. Até os grandes devotos, quando a gente ouve as biografias desses grandes devotos, percebemos que em certos momentos eles estavam em bifurcações, né? Em situações em que eles tinham que tomar decisões difíceis, né? De muito pensamento, de muita meditação, né? E é claro que Krishna vai iluminar, Krishna vai ser o quadrigário de nossa vida, como ele fez com Arjuna. Então, é só acreditarmos, né? O Raul Seixas tinha uma frase numa das músicas dele que ele falava: basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Então nós temos aí a chance de mudarmos o mundo. Um mundo hoje que é totalmente cheio de pessoas como os filhos de Dhritarashtra e aqueles que estavam na luta contra os Pandavas. E eles também são nossos familiares, nossos amigos, pessoas que nós temos como exemplo na nossa vida. Tá? Então, é esse tipo de gente que a gente vai ter que não lutar e matar, né, como Arjuna fez, mas lutarmos contra nós mesmos, matarmos a servidão a essas pessoas, as relações tóxicas que nós temos com essas pessoas, que porque simplesmente a gente não quer agir da mesma forma, temos medo, né, de sair de uma situação familiar ou de amigos ou de ciclo de amizade, simplesmente porque estamos amarrados a situações que a gente já acha que não vale a pena. Então temos que lutar sempre para estarmos no caminho da consciência de Krishna. Então, inicialmente, Krishna já coloca para a gente, né, que os nossos mestres espirituais mandam seguir 4 princípios, né? Não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não sexo ilícito, não jogos de azar. Cantarmos 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna diariamente, e esse pacote de ações, junto delas estudar as escrituras, entender as escrituras, ouvir essas escrituras de pessoas que já aprenderam um pouco mais, né? Porque já ouviram também, é um processo cíclico. Isso já vai dar toda a munição, né? Porque para que a gente consiga ganhar essa luta contra a ilusão material, essa luta contra o desejo de desfrutar desse mundo material sem Krishna, sem Deus. Ok, acho que é isso, 8h30 já. Se quiserem colocar alguma coisa aí, fiquem à vontade, vou esperar uns 2 minutinhos e já vou encerrar, se não tiver ninguém querendo falar. Ok, então. Muito obrigado e Hare Krishna.